Fala pessoal, tudo bem? Olha, há alguns dias a gente vem vendo e ouvindo algumas vezes aí, querendo, mas na maioria das vezes nem tanto, as pessoas falarem a respeito das decisões dos governos e dos estados sobre algumas posições impactantes na economia dos próprios estados, hein? Dentre elas e com muita importância, o lockdown. Então, mas antes de falar ou expressar aqui de forma pública sobre o lockdown, ou sobre o que eu acho, né, das demais medidas de contenção do coronavírus, eu queria um espaço para fazer um esclarecimento, que ao meu ver já estaria muito bem claro, mas parece que não, né, sobre de onde vêm as posições que pessoas como eu tomam e por que falamos ou expressamos essas mesmas opiniões em momentos específicos, tá? Então, assim como todos vocês, eu sou fruto das minhas experiências. E dentre essas experiências eu cito o convívio stricto sensu que eu tenho com a ciência desde sempre, desde muito jovem. Ao contrário do que de alguns, né, ou do que outros pensam, outras pessoas pensam, eu não sou um cara que oportuniza a ciência usando o gancho da Covid-19. Principalmente usando a ciência como pano de fundo ou como plataforma para discutir política. Tá? Gente, eu estarei neste ano completando 50 anos de idade. E dentre esses 50 anos, há 26 anos eu sou professor de ciências. Isso quer dizer que minha vida profissional começou aos 24 anos de idade. E que, de certa forma, eu comecei a falar sobre ciência também com 24 anos de idade. Tire desses 24 anos aí os 5 anos de graduação, mais uns 2 anos de mestrado, são 7. Logo 24 menos 7, 17. Mais ou menos a idade que eu entrei na universidade. Tem mais alguns anos de doutorado, mas esses anos estão incluídos aí no tempo que eu já estava trabalhando, então ele não conta, tá? Não entra nessa conta que a gente está fazendo aqui agora. Isso quer dizer que desde os meus 17 anos que eu convivo com a ciência stricto sensu todos os dias. É inocência de alguns, eu acredito que seja inocência e não seja maldade, achar que uma pessoa que convive com alguma coisa desde os 17 anos não tem aspectos de sua personalidade montados ou moldados através dessa coisa, né? Usando, no meu caso, a ciência, até aspectos do método científico para incorporarem-se na minha vida para resolver meus problemas. Do mesmo jeito que alguém chega aos 50 anos tendo sido evangélico ou católico desde novinho, ou desde muito jovem. Ou chega aos 50 anos tendo sido pescador, funileiro, militar e etc. Desde os 17 ou 18 anos, entendem? Nós somos, e eu não me excluo disso, aos 50 anos, reflexo do conjunto de experiências que vivemos a vida toda. Tem problemas, senhores, que quando apareceram na minha vida pela primeira vez, e que depois disso nunca mais deixaram de acontecer, como, por exemplo, pagar contas, me estressar com filhos, criar filhos, etc., que foram resolvidos usando o que eu tinha na mão no momento, que era a ciência, que era a única maneira que eu tinha para resolver coisas nos meus poucos anos de vida, com minha pouca experiência. Meus 2 filhos mais velhos, hoje adultos, 24 e 20 anos, nasceram com um pai que não sabia fazer outra coisa que não fosse através do viés científico. Tá? Antes dos 17 anos, eu era apenas uma criança que só pensava em estudar e fazer coisas de criança. Tá? Então, assim como eu, muitas pessoas vivem da ciência desde cedo. Né? E como profissão, inclusive. E isso deve ser respeitado. Tá? No entanto, para viver da ciência, bem ou mal, temos que fazer dela um sacerdócio de longos anos. E é praticamente impossível, no meu caso e no caso desses meus amigos, não usar a ciência para montar a nossa personalidade ou quem quer que a gente seja hoje. Quantas pessoas já não me disseram que não conseguem me entender? Muita gente, muita. Né? Quantas pessoas já não se frustraram esperando que eu manifestasse uma reação que é comum a quase todo mundo e eu manifesto outra, exatamente por ter uma experiência diferente. Não se acorda de manhã e diz, a partir de hoje eu serei um cientista. Até ontem eu fui qualquer coisa. Até ontem eu tive uma outra profissão. Mas a partir de hoje, agora, porque eu acho muito bonito, eu vou virar um cientista, eu vou ser um cientista. Não é assim, gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas muito mal intencionadas no Facebook e nas outras mídias, né? Que ao contrário de mim e de muitos desses meus amigos que tenho, que conquistei inclusive na ciência, nunca viveram a ciência ou da ciência. E estão atualmente usando a ciência como uma religião, no mau sentido mesmo da palavra, tá? Só como um pano de fundo ou como uma plataforma para fazer militância política na internet. Isso é básico. Pessoal, eu divulgo ciência por aqui, nas minhas redes, no YouTube, Facebook, Instagram, há mais de 10 anos, pessoal.
Eu comecei a divulgar ciência no Orkut, muitos de vocês nem sabem o que é isso. Eu, por exemplo, venho falando de vacina há mais de 30 anos, falando sobre evolução há mais de 30 anos, né? Venho falando sobre negacionismo científico há mais de 30 anos também. Eu venho falando sobre o desdém que se tem pela ciência nesse nosso país desde que o governo queimou a minha primeira bolsa de iniciação científica, sei lá, 32 anos atrás. Então, o primeiro ponto da minha fala aqui, que eu quero que fique bem claro, é que o que eu digo hoje em minhas redes de divulgação científica, tá, não é oportunismo. Eu não estou usando oportunismo, não estou usando o momento para falar de ciência. Nem por causa da Covid-19, que é só o que se fala hoje, e nem por causa da forma horrível e insuficiente de como vem sendo combatida a epidemia no Brasil. Isto é fato, ponto. Tem gente, sabe, que acha que só porque somos cientistas, nós somos alheios às angústias do povo. Nós temos uma posição? É claro que nós temos uma posição. Mas a nossa posição é científica, né? E que na maioria das vezes não se coaduna ou converge para as questões imediatas, né? Que afligem de forma imediata a população. Geralmente sobre a economia, e daí vem o danado do famigerado lockdown, né? Na minha visão, o que falta ser entendido é o seguinte. A ciência avisou que quando todos pudessem ficar em casa, que ficassem, né? Que não relaxassem nas medidas básicas de higiene. Mas lá, do meio do ano passado para cá, apesar da ciência alertar sobre a segunda onda, a população relaxou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que trouxe o coronavírus para dentro de sua casa, sim, você, porque você sabe que foi você, né? Você sabe. Se você soubesse que a vítima seria seu parente, como foi para alguns que estão neste exato momento assistindo a este vídeo, você teria ou não teria feito um reforçozinho no uso das suas máscaras? Teria ou não teria evitado aquela festinha, aquela balada, aquele barzinho? Teria ou não teria sido um pouco mais cuidadoso com a lavagem e a higienização das suas mãos? É claro que você teria, tá? Se você tivesse uma bola de cristal e pudesse ver o futuro, cara, você estava dentro de casa até agora, saindo só para comprar pão e ficar o máximo possível em casa. Mas algumas pessoas acharam que tudo era mentira, né? Acharam que tomando hidroxicloroquina ou ivermectina iam ficar bem, né? Acharam que tudo era invenção da China para desestabilizar a economia mundial. Mas agora, só porque você não concorda com a ação extrema do Estado em frear a contaminação, já que você também era responsável e não fez nada, você usa suas redes sociais para achincalhar ou para comprometer, né, as ações do governo ou as ações dos estados que entendem que a população foi incapaz de cuidar de si mesma e é papel dele fazer isso. Pessoal, o STF teve que intervir para garantir direito a um dever do Estado. Digam para mim, honestamente, qual foi a última vez que você viu ou que você se lembra do Estado pedir o direito a exercer um dever dele com a população? Caramba! Aí você me diz, Pierre, mas quem garante que o dinheiro que está vindo lá do governo federal para os estados não está indo para o bolso de alguém? Ou, sei lá, por que estão fechando minha lojinha de cosméticos, mas não param de aglomerar? Né? Os ônibus estão aí nessa situação, lotados em todos os horários do dia. Ou então por que é que eu não vejo os hospitais de campanha serem reativados? Por que é que, apesar de tudo isso, ainda falta oxigênio no Amazonas? Por que não cuidaram dos hospitais antes da Covid-19? Porque, pelo que todo mundo sabe, o problema de não se ter vaga nos hospitais hoje não existiria se tivessem ligado para a saúde antes, muito antes da Covid-19. Não é a primeira vez que médicos, enfermeiros e profissionais de saúde reclamam das péssimas condições de trabalho e etc, etc, etc. Só um cara cego ou doido é que não vê isso. Mas agora a questão está para além do que deviam ter feito e não fizeram, tá? O certo mesmo é que nenhum de vocês queira hoje um parente seu no hospital, cara. Por quê? Porque você sabe do buraco que existe na saúde causado pelos desvios e pelos descasos de dezenas e dezenas de anos e que transpassam os governos, entrando num, saindo no outro, e as coisas sempre continuam do mesmo jeito. Cara, há até algumas melhoras algumas vezes num aspecto, mas há uma piora automaticamente no outro, e assim vai. Mas também é assinar um atestado de burro
você dizer por aí que o SUS não é capaz de vacinar o Brasil inteiro em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque a gente já viu o SUS em ação em diversas outras campanhas de vacinação, né? Já vimos isso acontecer e, inclusive, não só em um governo. Mas como o SUS vai vacinar se não tem vacina? No entanto, apesar de tudo isso, você escolhe agora continuar fazendo birra, dizendo que está fechando isso, mas o ônibus está lotado. Fecha aquilo, mas a praia está lotada. Fecha aquilo outro, mas o oxigênio não chegou. Ou seja, vai continuar negando o vírus, porque essas ações todas convergem para isso, para uma negação. Até que mais alguém na sua família ou vizinhança adoeça. Você vai continuar batendo o pé no chão, expondo sua família só porque você tem uma ideologia política diferente da do seu governador. Cara, você vai continuar fazendo campanhas políticas no seu Facebook, ao invés de usar esse espaço que você tem aqui para ajudar e esclarecer seus amigos em como eles podem passar vivos por essa epidemia? Cara, deixa eu te fazer outra pergunta. Você pode mudar o passado? Você pode mudar a índole das pessoas? Você pode converter um corrupto em um cidadão modelo agora? Claro que não, cara. E mesmo se você pudesse, não é uma responsabilidade só sua. É para isso que existe a eleição, né? E aí está. Hoje o que nós temos é exatamente aquilo que queríamos ter. E ponto final. Então, meus amigos, não é inteligente ficar gastando energia para discutir o que já se passou. O inteligente é você ouvir a ciência, coisa que a maioria não fez até agora, apesar de tudo. E dizer, sei lá, concordando ou não com o lockdown e outras coisas, danem-se. Você tem que dizer assim, ó, eu sei como se pega esse vírus. A ciência já me disse como é que pega. Eu sei que para não pegar o vírus, o bom é que eu fique longe das pessoas contaminadas. E como eu não tenho o poder de prever quem está e quem não está contaminado, quanto menos contato eu tiver com pessoas, melhor. Não existe outro jeito de fazer isso que não seja se isolando, traduzindo, ficando em casa. Existem situações atípicas? Existem. Por exemplo, a minha esposa é da área de saúde. Ela já tomou as 2 doses da vacina. Mas mesmo assim, isso não impede que ela se contamine lá no hospital. E mesmo que ela não desenvolva os sintomas mais graves da doença, isso não impede, por exemplo, que ela traga o vírus para dentro de casa, cara. Então o que você deve fazer é se esforçar um pouquinho mais para ficar isolado. Tá? Você deve se esforçar um pouquinho mais para usar a máscara de forma correta. Tirar ela de dentro do bolso, tirar ela debaixo do queixo, tá? Você deve ficar um pouquinho mais atento às medidas de higiene, às medidas de distanciamento. Não deve, na minha opinião, honestamente, não deve interessar a você agora quem está certo e quem está errado. Quem roubou, quem não roubou, ou quem vai roubar e quem não vai roubar. O que interessa agora é como você deve se manter vivo, né, longe desse ser vivo tão perigoso como o coronavírus, que não tem nenhum compromisso político ou rabo preso com ninguém. Você tem que deixar ele longe de você e de sua família. Ele não faz distinção entre as pessoas, cara. Ele não só ataca quem acredita nele, não. Ele não está nem aí para a sua opinião. Seja inteligente. Quer falar que ele não existe? Fale. Ele não se importa não, cara. Ele está nem aí. Quer falar mal da vacina? Isso é triste. Muito triste. Mas não é só você que fala mal da vacina, não. Faz 30 anos que a gente divulga os benefícios da vacina. Faz 30 anos que a gente combate os anti-vaxxers. Você não tem ou não teve poliomielite, sarampo ou outras doenças virais por causa das vacinas que você tomou, porque felizmente seus pais pensavam diferente de você. Eles eram mais conscientes e lhe vacinaram. Finalmente, ponto final. Então, quer falar mal da vacina? Fala, cara. Mas quando chegar a tua hora de tomar, vai lá e toma, cara. Garanta pelo menos o direito de ficar falando abobrinha aí por mais tempo, né? Garanta o direito de continuar falando besteira. Fique vivo. Eu tenho mesmo evitado emitir opiniões sobre alguns questionamentos e tenho feito muito disso lá nas minhas redes, em nome da ciência, né? Nas minhas redes de divulgação, no YouTube, Instagram e Facebook. Mas, cara, ultimamente eu venho recebendo ligações, recebendo WhatsApps de pessoas completamente confusas no que acreditar, porque as mídias sociais estão repletas de informações que têm cara de informativas e de científicas, mas na verdade são, de fato, manifestações políticas apenas. Eu tenho minha opinião política? Tenho sim.
Tenho, eu sou um ser humano. Eu tenho o direito a questionar o que é certo, o que é errado, o que o governo faz, inclusive nesse caso da Covid-19, tenho total direito. Eu posso me expressar quanto a isso? Claro que posso. Como cidadão residente do Brasil, eu posso falar o que eu quiser, porque eu tenho meu direito assegurado à livre expressão. Mas como a gente diz aqui no Nordeste, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cara. Vocês conseguem entender? Pensem no agora. Olha só. Primeiro, o vírus existe. Segundo, a vacina é eficiente. Terceiro, ela é eficiente, mas é pouca. Quarto, ela é pouca e o ritmo é lento. Daqui que chega até você pode demorar meses, quem sabe até anos. Do jeito que as coisas estão indo, enquanto você espera, o vírus vai sofrendo mutações e mutações e mutações, ficando mais agressivo a cada dia. Então você que infelizmente tem que sair de casa para ganhar o seu pão de cada dia, pelo menos tenha um pouquinho mais de comprometimento com quem você deixou em casa quando saiu. Os estados e governadores estão sendo radicais? Talvez estejam. Mas é isso a morte, gente, por conta da superlotação dos hospitais. Releguem ou realoquem todos esses problemas históricos ou políticos que vocês julgam ter sobre o Brasil para um outro plano e se concentrem em ficar vivos. Se concentrem em manter suas famílias seguras. Tá bem? Eu espero que esse vídeo realmente tenha respondido a todos que me contactaram de forma privada. E espero também que essas palavras tragam a você qualquer tipo de reflexão, por mínima que essa reflexão seja. Tá bom? Obrigado por me ouvirem e até a próxima oportunidade. Bye, bye.